nação ressuscitada é o que nós temos aqui para meditar nesta palavra maravilhosa, tomando como base no livro de Êxodo, capítulo 19, versículos 5 a 6, que diz: Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar entre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Aleluia. Então, meu irmão, durante muitos anos, Deus, o Senhor, Ele mostra que dá a vida através de Moisés, através dos profetas, através dos apóstolos, do sacrifício de Jesus. Aí está a conclusão de tudo. As várias ressurreições registradas na Bíblia serviam para lembrar as pessoas poder divino, com a exceção de Jesus. Porém, nada sugere que as pessoas ressuscitadas escapariam da morte para sempre. Viveriam o resto de uma vida normal para morrerem outra vez. A vitória temporária sobre a morte física foi apenas uma maneira de ilustrar algo muito maior: o poder de Deus para realizar um outro tipo de ressurreição. Aleluia. Temas da vida e morte foram sempre ligados à relação dos homens com Deus. Quando o Senhor liberou o povo de Israel da sua escravidão no Egito, Ele chamou esses descendentes de Abraão a serem um povo especial, dizendo: Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. O Senhor ordenou a Moisés. Moisés orientou os israelitas sobre uma maneira impressionante de frisar a diferença entre dois caminhos: um que levaria a vida com Deus e outro que terminaria na morte de separação de Deus. Ele mandou que dividissem a nação em duas partes sobre duas montanhas, uma montanha de Gezeri e a outra Ebal. As 6 tribos do monte Gezeri repetiram as bênçãos preparadas por Deus para seu povo, e as outras 6 tribos no monte Ebal pronunciaram as advertências sobre maldições que viriam se fossem desobedientes. Lendo o relato dessas mensagens fortes em Deuteronômio 27 até o 28, depois dessas instruções, Moisés, ele resumiu bem a escolha diante dos israelitas. Vê o que diz: Vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Entre a vida e o bem, a morte e o mal. Os céus e a terra tomo hoje por testemunho contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que viva tu e a tua descendência. Deuteronômio 30, versículo 15 e 19. Queridos radiovintes, escolheram mal. Ao longo dos séculos seguintes, o povo escolhido por Deus e privilegiado com uma terra especial foi desobediente ao Senhor. Praticaram imoralidade, injustiça e idolatria, como está escrito na palavra. Deus mandou repetidos avisos por meio de profetas fiéis, mas persistiram no pecado. Deus mandou outras nações para castigar a nação rebelde. Muitos morreram e outros foram levados ao cativeiro. Ezequiel foi um dos vários profetas que avisaram e comentaram
sobre esse castigo. Ele descreveu o sofrimento e morte dos habitantes e a desolação da terra que Deus havia dado ao seu povo. É o que está escrito, por exemplo, em Ezequiel 33, de 27 a 29. Viria sobre a nação a consequência do seu pecado, ou seja, a morte. Como Paulo chegou a dizer, o homem que pratica o pecado, ele morre. Hoje o Senhor está dizendo na sua palavra aqui, para anunciar a destruição da nação. Deus começa a falar da sua restauração e disse: tomar-vos-ei de entre as nações e vos congregarei de todos os países e vos trarei para a vossa terra. Quando o homem se volta para Deus, embora que esteja na sarjeta, caído na lama, do Senhor Jesus mostra que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a salvação. E quando o homem se volta para Deus, ele tem por direito, dado por Deus, a sua salvação. Para uma nação devastada por causa da rebeldia, como nós sabemos, o mundo inteiro, não vamos dizer só uma nação, mas todas, esta mensagem de misericórdia parecia impossível de se acreditar. Seria possível restaurar a nação? Seria possível restaurar o mundo? Sim, se o povo se voltasse para Deus. Deus respondeu com uma visão profética impressionante em Ezequiel 37. O Espírito do Senhor levou Ezequiel para um vale cheio de ossos secos. Deus mandou que ele pregasse aos ossos, e o profeta assistiu a uma cena dramática em que os ossos foram cobertos de carne e pele e ressuscitados como pessoas vivas, meus irmãos. Explicações de outras mensagens no resto do livro que você lê, e dos outros livros do Antigo Testamento e no Novo também ajudam a entender o significado da visão. Deus, o Senhor, restauraria seu povo e teria uma verdadeira nação santa, glória a Deus. É o mesmo tema da ressurreição enfatizada no ensinamento de Pedro, carta de 1 Pedro 2 e versículo 9 ao versículo 10. A nação santa, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não era povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Aleluia. Que Deus realizou por meio de Jesus Cristo, é o seu sacrifício na cruz, foi nada menos do que a ressurreição. Pessoas espiritualmente mortas, tanto judeus como outras nações, como nós falamos aqui, nós que vivíamos mortos em nossos delitos de pecados, Jesus nos ressuscitou, transportou das trevas para a sua maravilhosa luz, aleluia. Nós recebemos a oportunidade de viver. Aqueles que se afastam de Deus por causa do pecado voltarão a ser o povo do mal. Porém, aquele que se abraça com o Senhor volta a ser o povo especial e privilegiado, porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Se você abraça Cristo, se você anda no caminho do Senhor, com certeza a bênção de Deus está disponível ao seu, ao meu, ao nosso coração, quando nós voltamos para o Senhor. Porém, quando o deixamos, pode ter certeza que aqui está o trecho que diz a palavra de Deus. Agora, pois, se diligentemente ouvides a minha voz, e guardardes as minhas alianças, sereis a minha nação peculiar, dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino e sacerdote e nação santa. São essas as palavras que falaram, tanto Moisés como os profetas, falaram ao povo. Hoje nós estamos aqui também falando. Mas tem aquela palavra de advertência também. Se você aceita a palavra de Deus, você se torna santo. Se não, é um condenado. Vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti,
que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que viva tu e a tua descendência. Deuteronômio, capítulo 30, versículo 15 e versículo 19. Hoje as pessoas estão procurando o mal, procurando viver numa terra de idolatria, de feitiçaria, de bruxaria, procurando praticar seus costumes religiosos. Hoje, Esperantina, o que estão fazendo? Estão aí se preparando para adorar um Deus feito de gesso de barro. Então está aí a bênção de Deus, que Deus propõe. Se você deixar a idolatria, deixar o mal, deixar a feitiçaria, deixar o diabo de mão, com certeza Deus te dá a vida. Porém, se você continuar, aí fica difícil. Porém, se você deixar tudo, abraçar ao Senhor, ele diz: tomar-vos-ei de entre as nações, de entre os povos, e vos congregarei de todas as terras, e vos trarei para ser a vossa habitante em vossa terra, em vossa casa. Você quer o bem? Abrace a Cristo. Você quer o mal? Continue como está, sem abraçar a palavra de Deus. Tá bom, meu irmão? Que Deus nos abençoe. Querido Deus e Pai que está no céu, nós te agradecemos em nome de Jesus por estarmos aqui mais uma vez pregando a tua palavra. Que todos aqueles que nos ouviram, que o Senhor possa abençoar e fazer com que eles façam uma boa escolha, o Senhor como Salvador e Senhor das vossas vidas. Amado Deus, obrigado por tudo, em o nome de Jesus.